Não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram escritas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras como alguns deles. Levi? Não vos torneis, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos ao Senhor nosso Deus como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pecaram e pereceram pelo destruidor. Tudo isso nos acontecia, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para o nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Pai do Senhor, quero que vocês prestem atenção, não sei se vocês conseguiram capturar alguma coisa só com a leitura. Já podemos encerrar então? Não? Olha só, esse texto é um texto muito importante. 1 Coríntios 10. O que é que Paulo está destacando aqui? Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Eu quero que você veja aqui, o que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia fala que Deus não se agradou da maior parte deles. Por causa disso, eles morreram no deserto e ficaram prostrados ali. Eu tenho a sua atenção? Então veja bem, o que me chama a atenção aqui é que a maior parte daqueles que saíram do Egito, que provaram a mão poderosa de Deus, que viram 10 sinais extraordinários que Deus fez no Egito, como Deus os arrancou com mão forte de um estado de escravidão, porque se não fosse dessa forma não seria possível eles serem livres. Eu quero que você se lembre que o Egito é uma figura do mundo, Faraó é uma figura de Satanás, e o povo escravizado, o povo de Deus escravizado, é uma figura de nós. Amém? Então, essa história do Faraó fala sobre, é uma ilustração, é uma parábola, é uma figura, é uma imagem, para a gente olhar e entender algumas coisas. Então veja, Deus está resgatando o seu povo com mãos fortes, com mão poderosa. Através da operação do Espírito Santo, é que o povo de Deus é livre das garras de Satanás, é livre do mundo, não é? E é livre para desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Agora eu quero que você observe aqui. Dizem que, pelos cálculos, é possível imaginar que em torno de 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Povo de Deus. Era muita gente. Mas esse texto diz que Deus não se agradou da maior parte deles. E por causa disso, eles ficaram prostrados no deserto. E o apóstolo Paulo fala que isso foi escrito para nosso aviso. Amém? Foi uma figura, foi uma imagem, uma ilustração. E ele conclui dizendo: aquele que pensa que está de pé, olhe para que não caia. Então veja, o Luciano Subirá tem aquela frase que eu acho legal, que ele diz assim, antes de começar a pregação, ele pergunta: quantos estão felizes com Deus?
Amém? Vamos fazer aqui. Quantos estão felizes com Deus? Vocês já estão espertos, né? Diga, pegadinha de crente, né? Quantos estão felizes com Deus? Só 3 estão. A segunda pergunta Deus está feliz com você? Quantos estão felizes com Deus? Eu! Legal. Agora a pergunta é, com quantos Deus está feliz? Essa de fato é a pergunta que importa, né? Não com quantos Deus está feliz. Então nesse texto diz que Deus não se agradou da maior parte deles, por causa disso eles ficaram prostrados no deserto. Isso para mim é uma informação importante. Estamos juntos? Veja só o que o apóstolo Paulo, o Paulo destaca aqui. Ele diz que todos os nossos pais, eles estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Tranquilo? Todos estiveram debaixo da nuvem, porque Deus providenciou uma nuvem que os acompanhava durante todo o dia. Gente, veja como Deus é extraordinário. Imagina como é um deserto. Sol escaldante, né? O que Deus faz? Providencia uma sombrinha gigante para 3 milhões de pessoas. Simples assim. Uma sombrinha gigante. Todos estão no deserto, mas todos estão desfrutando de uma sombra sobrenatural. Quando chegava a noite, o que de dia era um calor insuportável, de noite passava a ser um frio insuportável. Então Deus diz, não há problema. Ele providenciou uma coluna de fogo que os aquecia e os protegia dos animais, dos perigos da noite. 3 milhões de pessoas, seguro, havia uma tocha que Deus providenciou que era suficiente para aquecer 3 milhões de pessoas. Então, Paulo está dizendo que todos passaram por essa experiência, tiveram experiências espirituais de estar debaixo da nuvem. E todos tiveram a experiência espiritual de passar pelo mar. Eles viram Deus abrindo o mar, um milagre sobrenatural. O mar se abriu e eles passaram a pé enxuto, 3 milhões de pessoas, sem contar jumento, cavalo, vaca, ovelha, pato, galinha, camelo. É muita coisa, gente. Só para atravessar esses 3 milhões de pessoas, imagina quanto tempo Deus não teve que manter aquele mar ali coalhado, porque diz que Deus coalhou os vagalhões das águas. Ficou coalhado a água. E o povo de Deus passou a pé enxuto. 3 milhões de pessoas, fora os bichos. Então todos os filhos de Deus experimentaram isso. Experimentaram a nuvem e experimentaram a passagem pelo mar. Todos passaram. Então eles foram batizados tanto na nuvem como no mar. E outra coisa que aconteceu é que todos comeram do mesmo alimento espiritual. Como é que você dá comida no deserto para 3 milhões de pessoas? Como é possível alimentar? Olha, a gente tem em casa 3 bacurim, né? 3, 4 bacurim, um marido, uma esposa. E a gente diz, oh, Jesus, de onde que vai vir suprimento para alimentar o meu bichinho, né? Agora tu imagina 3 milhões, todos os dias, quero pão, quero leite, quero café, eu quero. E a Bíblia fala que todos os dias o Senhor providenciou comida espiritual e todos eles se alimentaram por 40 anos. Maná caía do céu todos os dias em abundância. E o Senhor dizia para eles, pegue só o que você precisa para hoje. Isso diz alguma coisa para nós, né? Não? Mas diz que tinha algumas pessoas que não criam muito. E então eles pegavam 2 baldes de maná, né? Porque eu tenho que ter provisão para amanhã. Quando chegava no outro dia que eles iam tirar o maná para fazer bolo, o bicho estava podre. O Senhor disse, é só para hoje. E eles pegavam para hoje. E quando for amanhã, haverá abundância de novo. O Senhor dará ordem aos céus, e eles derramarão como se fosse orvalho, pão como se fosse orvalho. E ao amanhecer o dia, 3 milhões de pessoas tinham que comer no pé da sua cabana. Era só sair lá fora, pegar com um balde e fazer a refeição para a sua família durante o dia todo. Estavam seguidos. Paulo está dizendo, todos comeram
desse pão espiritual. Eles sabiam porque sabiam que aquilo não era natural, impossível de ser. Quantos de vocês já viram coisas acontecer na sua vida que você diz, só pode ser Deus? Só pode ser Deus. Assim era a nuvem, assim foi a passagem pelo mar, assim era o maná que eles comiam. Mas ainda teve mais. Diz que todos beberam da mesma bebida espiritual que Deus providenciava, porque havia uma pedra que os acompanhava, e ele dizia, essa pedra era Cristo. Cada uma dessas coisas aqui, gente, é figura de Cristo. O pão espiritual é Jesus. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele é o pão vivo, ele é a pedra, ele é a rocha de onde verte água. Tudo isso aqui é uma figura de Cristo. A nuvem, ao que parece, é uma experiência do Espírito Santo. O Espírito Santo que guia o seu povo, porque o Senhor dizia, todos os dias, quando vocês estão acampados, mas quando perceberem que a nuvem começou a se mover, se levantem. E comecem a se mover junto com a nuvem. Amém? A nuvem, ao que parece, é uma figura do Espírito Santo. Vocês estão acampados, está tudo bem, está tudo massa, vocês estão acomodados, vocês estão trabalhando, vocês estão estudando, vocês estão fazendo a vida, está tudo certinho. Mas quando vocês começarem a perceber a nuvem se mover, não fique acampado. Levante-se e mova-se junto com ela. Nós estamos percebendo no nosso tempo que Deus está fazendo alguma coisa. Não está claro o que é, mas a gente sabe que Deus está se movendo. A gente sabe que a nuvem do Senhor já está dizendo, está na hora de levantar o acampamento. Está na hora de se mover com a nuvem. Vocês estão muito confortáveis, bebendo, comendo, se divertindo, aleluia, glória a Deus, fazendo culto para nós mesmos. E Deus diz, está na hora de começar a se mover com a nuvem. Quando eu faço reunião com os nossos obreiros, eu digo, irmãos, o que aconteceu conosco foi que a igreja TGF foi que nós subimos ao monte com Jesus. Sabe aquele monte da transfiguração que Jesus subiu com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João? E quando Jesus chega naquele monte, diz que ele se transfigura, seu corpo carnal se reveste da imortalidade. E nisso vem Elias e Moisés conversando com Jesus. Os discípulos ficam tão impactados com aquilo que disseram, quão terrível esse lugar, parece Jacó vendo a escada subindo entre os céus e a terra e os anjos subindo e descendo, e eles ficaram impactados. Pedro começou a falar besteira, ficou meio bêbado, meio desnorteado, e disse, Senhor, já sei o que nós vamos fazer, vou fazer aqui uma cabana para o Senhor, e nós vamos fazer aqui uma cabana para o Tiago também. Não, Tiago não, vamos fazer para o Senhor, para o Elias e para o Moisés. Ele ficou meio sem saber o que fazer. Eu também teria ficado, né, irmãos? Eu não vou culpar Pedro pelo comportamento dele. Quem de nós não teria ficado abobalhado sem... Peraí, o cérebro está fazendo assim, para daqui a pouco eu tentar raciocinar o que foi que houve, porque eu mesmo não estou entendendo. O fato é que os céus se abriram, Elias e Moisés apareceram e Jesus conversava com ele. Eles quiseram fazer uma cabana. Quando passou a revelação, Jesus disse, vamos descer. Aí Pedro, poxa Senhor, eu pensei que a gente ia morar aqui, porque como é bom esse lugar, onde o Senhor está, onde o céu se abre, não é bom isso aqui? Aí Jesus fala, não, nós vamos descer, lá embaixo tem um endemoniado para a gente libertar. Então quando chega lá embaixo, havia um paizinho, que já havia pedido aos discípulos que ficaram, dizendo, liberta meu filho, e eles não conseguiam fazer. Jesus desce e disse, ô geração incrédula, geração infiel, por que vocês não creem? Há quanto tempo o menino está assim? Jesus tem 2 dedos de prosa ali e o menino fica livre. Até quando eu vou suportar a incredulidade de vocês? Quanto que vocês vão crer? Isso aqui tem muita lição para nós, irmãos, amém? Tem muita lição para nós aqui, ó geração incrédula, porque o que o Senhor está dizendo é, por que você não está no monte? Por que você não está recebendo revelação? Por que é que você não está enxergando os céus se moverem? Por que é que você não está enxergando os céus se abrirem? Por que é que vocês estão tanto embaixo do monte e não estão desfrutando daquilo que Deus está fazendo no nível mais em cima? Vocês compreendem isso? Por que vocês são assim? Aí ele começa a explicar, esse tipo de demônio não sai, senão por meio de jejum
e oração. Ó geração incrédula, por que vocês não estão jejuando e orando? Para que os sinais de Deus aconteçam, para que o poder de Deus aconteça, para que vocês vejam a mão de Deus operando. Até quando eu vou suportar a incredulidade de vocês? E a incredulidade aqui, as pessoas dizem assim, eu queria tanto ter uma fé grande. Queria não, filho. Por quê? Porque fé grande não existirá sem uma vida de oração e consagração a Deus. Se eu quero fé grande, de fato quero, então por que você não está entrando no rio de Deus? Por que que não há fome e paixão pela presença? Por que que o monte, o alto lugar onde os céus se abrem não é o seu lugar de desejo? Não é a sua fonte de inspiração. É isso que eu quero, é para cá que eu quero, é esse nível que eu quero andar com Deus. Ou eu ando com Deus em cima do monte, ou eu vou ter experiência com Deus lá embaixo do monte. E lá embaixo do monte eu só vou ver aqueles que estavam no monte operar e viver o melhor de Deus. E Deus diz, até quando eu vou suportar um coração incrédulo de vocês? E pode ter certeza que Jesus está falando, até quando vocês viverão essa vida medíocre de oração e jejum? Era isso que ele estava falando. A interpretação de fé aqui é esse o sentido. Porque a fé te põe a se mover naquilo que é sobrenatural. Fome e sede pela presença. Estamos aqui? Não sei se você gostou disso não, mas tudo bem. O fato é que quando eu converso com os discípulos, com os nossos líderes, eu falo assim, amados, nós como igreja, vivemos muito tempo no monte com Deus. É o outro extremo. Existe o extremo daquele que nunca sobe no monte. Existe o extremo do que sobe no monte e não desce. Ah, tá tão bom aqui, vamos fazer uma cabana para nós. Então a gente faz culto para nós. A gente faz programação para nós. A gente pega o Espírito Santo só para nós. A gente quer se divertir só com nós. O Espírito Santo é só nós, aleluia. Nós somos a igreja ungida. A presença de Deus aqui, meu Jesus amado. O Senhor enche pessoas para esvaziar. Não é? Enche pessoas para esvaziar. Não é para ficar o tempo todo cheio, é para encher, esvaziar, encher de novo, esvaziar, encher de novo, esvaziar. Esse é o objetivo de Deus. Amém? Então existem esses dois extremos, os que moram, que vivem, a igreja que vive embaixo do monte, nunca sobe para desfrutar níveis maiores em Deus. E existe aqueles que sobem no monte e nunca descem. Para curar a vida de um menino que está terrivelmente atormentado, de um pai que está aflito e não sabe o que fazer com seu filho. E você carrega a unção dentro de você para tornar livre o que está escravizado. Então veja que esse texto que nós estamos lendo, o Senhor está citando experiências espirituais que esse povo teve. Andou debaixo da nuvem, atravessou o mar, comeu comida sobrenatural, bebeu uma bebida espiritual, porque havia uma rocha que os acompanhava. E aquela rocha vertia água de si para 3 milhões de pessoas, além dos animais, camelo, e olha que camelo bebe água, não é? Os camelos, os animais, vaca, tudinho, bebiam disso, senão eles morriam. E o Senhor vertia água sobrenatural para saciar a sede daquele povo. Então o Senhor disse, todos beberam, e ele disse, e essa rocha espiritual é Cristo. Aí vem o versículo 5 que diz a sentença que é para causar temor e tremor em nosso coração. O texto diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. E por causa disso ficaram prostrados no deserto. Quantos querem viver de tal modo que agradam a Deus? Veja que o que importou aqui não é se você teve experiências espirituais. Se você teve a experiência de ver Deus abrir o mar vermelho. Se você teve experiência de ver a nuvem cobrindo 3 milhões de pessoas. Se você teve experiência de ver a rocha de Deus vertendo água para mais de 3 milhões de pessoas. Ou se você viu a coluna de fogo iluminando e aquecendo uma multidão quase incontável. O que conta não é isso, o que conta é se eu agradei a Deus. Porque eu posso ter experiências lindas com Deus, mas viver de modo que Deus não se agrada de mim. Então o que importa? Que eu agrade a Deus, sim ou não, gente? Aí os versículos seguintes, ele começa dizendo assim, ora, estas coisas nos foram escritas, por exemplo,
a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então veja, por que foi que eles não agradaram a Deus e por causa disso ficaram prostrados no deserto? Luquinha, cadê tu? Já estou terminando. Hã? Tu jejuou e orou essa semana? Se tu mentir, Deus sabe. Só orou, não jejuou. Pois vai lá, meu filho, vamos ver se a gente forma uma equipe boa hoje. Se o povo não chorar é porque tu não jejuou. Aliás, ele não jejuou, ele já afirmou, né, irmãos? Então ninguém vai chorar, olha só. Então o que aconteceu? Por que aquele pessoal ficou prostrado no deserto? O Senhor fala, porque eles cobiçaram coisas más. Amém? Eles começaram a cobiçar coisas más. E por causa disso ficaram prostrados no deserto. Apesar de terem tido experiências tremendas com Deus, eles começaram a cobiçar coisas más. Se a Bíblia diz que isso foi escrito para minha advertência, você concorda que eu tenho que olhar com carinho para esse texto? Se a Bíblia diz, você que está em pé, olhe para que não caia, você concorda que eu tenho que prestar atenção no que está escrito aqui? Quais foram as coisas más que esse povo cobiçou e por causa disso, o Senhor não se agradou deles e eles ficaram mortos no deserto. Irmãos, porque para nós desfrutarmos da vida de Deus, existe uma caminhada, queridos. Nós podemos viver a nossa vida cristã sem desfrutar da presença e da glória de Deus. Nós podemos viver uma vida cristã como mortos. E isso não é interessante. Isso não é o objetivo, não é esse. O objetivo é que a vida de Deus, ela mova-se dentro de nós. Que nós tenhamos paixão pela sua presença. Observe essa palavra, paixão pela sua presença. Não há nada mais que eu desejo do que a tua presença. Então esse deve ser um objetivo da nossa vida. Teve uma vez que o povo tinha feito coisa má diante do Senhor e Moisés era o pastor deles. Moisés estava muito irritado. Irmãos, às vezes acontece isso com os pastores. Amém? Os pastores, eles deveriam orar ao Senhor em favor do seu rebanho, mas às vezes dá vontade de dizer assim, Senhor, bota tudo lá no calabouço. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, dizendo, sejam obedientes aos seus pastores, porque nada lhes aproveita se eles exercerem o pastorado com peso. Então, uma certa ocasião, o povo tinha feito, Moisés estava com muita raiva, Deus também ficou com raiva do povo, e disse assim, Moisés, pode ir com o povo, eu não vou não, eu vou mandar um anjo forte. Aí Moisés disse, não Senhor, se com o Senhor já é difícil, imagina com um anjo forte, quero não anjo forte. Se o Senhor não for conosco, não moveremos o nosso pé daqui. Irmãos, Moisés teve experiências lindas com Deus. Moisés foi o cara que esteve envolvido na libertação do povo do Egito. Ele viu a mão de Deus operar. Ninguém viu mais o sobrenatural de Deus do que Moisés. Moisés desfrutou de coisas tremendas. E o Senhor disse, eu vou mandar um anjo forte. Irmão, um anjo faz um estrago, filho da desgraçado, irmão. Basta só um. E o Senhor disse, vou mandar um. E ele disse, eu não quero, Senhor, eu quero a sua presença. Porque eu quero mais do que milagres. Eu quero mais do que operação de maravilhas. Se a tua presença não vier, eu não vou mover o meu pé daqui. Agora você veja que coisa curiosa. A Bíblia fala que Moisés tinha uma tenda, chamada Tenda da Revelação. E ele tinha encontros com Deus nesse lugar. Era o monte dele, percebe? O monte de Moisés era uma tenda, chamada Tenda da Revelação. Então Moisés passava pelo meio do povo de Israel, entrava na tenda para falar com o Senhor.
E eles viam quando a glória de Deus descia naquele lugar e Deus falava com ele face a face. Moisés estava dizendo: eu já conheço o Senhor, não posso mais viver sem isso. Se a tua presença não for conosco, não moverei o meu pé daqui. Então veja que coisa linda, irmãos. Nós podemos ficar prostrados, mortos no deserto, no nosso caminhar com Deus. Mas isso não é importante, isso não é interessante, ficar prostrado. Viver como morto. Eu estou no meio do rebanho de Deus, mas eu estou morto. E por que está morto? O texto diz: porque Deus não se agradou da maior parte deles. E por que não se agradou? Porque eles passaram a cobiçar coisas más. O que é que significa dizer? Que o coração deles se encheu de ídolos. Aqui na oração pela manhã eu estava compartilhando com os irmãos 2 textos que tem me acompanhado esses dias. O pão do céu. O primeiro texto, Provérbios 21, o Senhor diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o direciona para onde ele mesmo quer. Escute isso. Quem é o rei? É você. Se o rei tem um coração, você também tem. E o que o texto está dizendo é que se o coração do rei estiver na mão do Senhor, ele é um ribeiro de águas. Ele é um manancial de águas. Ele se torna protuberante, ele se torna cheio de vida, ele se torna cheio de criatividade, ele se torna cheio de alegria, ele se torna cheio de paz, ele se torna cheio de gozo. O amor de Deus pode fluir fácil ali. Ele é um manancial de águas eternas, de águas vivas. Se o coração do rei estiver na mão do Senhor. Se Deus puder direcioná-lo para onde Ele quer. Porque Deus, irmãos, não é demônio que empurra pessoas contra a vontade. Você vai para a igreja hoje, nem que você não queira. Ou eu vou furar o pneu do teu carro. Não, irmãos, isso quem faz é demônio. Providencia acidentes, providencia crimes, providencia perseguição, providencia morte, males. Demônio faz isso, Deus não faz. Se o teu coração não estiver na mão dele e ele puder mover para onde ele mesmo quer, ele não fará nada. Mas ele disse: uma vez que o seu coração estiver na minha mão, ele se tornará um manancial de águas vivas. Ribeiros de águas, fonte eterna, fluxo eterno. Mas esse fluxo eterno, preste atenção no que eu vou dizer. Esse fluxo eterno, ele é sensível, muito sensível. Fácil, você pode fechar, bloquear, cortar esse fluxo eterno. E uma das formas de você fechar, bloquear a fonte, o rio eterno de Deus, é quando você começa a não vigiar o seu coração, não vigiar o que sai da sua boca. Nesse texto aqui, a última coisa má que o Senhor cita aqui, está no versículo 10, ele diz assim: e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Escute isso aqui, ó. Diga comigo: não murmureis. Pronto. Como alguns deles murmuraram e morreram, destruídos, mortos pelo destruidor, quando eles abriram a boca para vomitar o seu coração amargo, o destruidor recebeu um comando para atacá-lo. O que eu tenho percebido? A murmuração, ela é resultado de alma ferida. A murmuração, ela é resultado de perebas da alma. Ela é resultado de rejeições.
ela é resultado de ressentimentos, falta de perdão. A alma vai criando feridas e chega um ponto que ela se torna a flor da pele, que basta o vento já te fere, já te machuca. Só que o machucado, ele precisa ser externado, a língua precisa falar do que o coração está lotado. Então a pessoa vomita. Isso é murmuração. E uma vez que isso se lança, o destruidor recebe um comando. A fonte eterna fecha. Eu tive uma experiência de um pastor que eu admiro muito. Me alimentei muito com os livros deles, com o material dele durante muito tempo. Meu espírito borbulhava ao ler o material daquele homem, ao me alimentar do ministério de Deus na vida dele. E eu comentava o seguinte: cara, muita gente fala desse cara, mas eu nunca encontrei nada no seu material que eu pudesse dizer isso aqui está errado. Nunca. Eu acho maravilhoso como ele vê a palavra, como ele entende a palavra, como ele flui com Deus, a paixão, o amor, o fogo que ele tem por Deus. E eu me alimentava continuamente daquilo. Mas quando foi um dia, eu estava lendo um livro dele e eu topei em algo e disse: isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está errado. Aí eu encontrei um irmão e disse: tu já viu isso aqui? Está errado o que ele disse. Ó. Sabe o que aconteceu? Fechou. Eu leio o livro dele hoje, parece que eu estou vendo comendo palha. Não há nada. Nada. Não murmureis, para que o destruidor não seja acionado. O que mantém o destruidor preso, amarrado, impossível de agir, é você segurar isso aqui e lidar com as suas perebas. Porque por causa das nossas perebas, nós achamos que todo mundo tem que nos aceitar e tem que nos amar. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que nós temos que amar. A Bíblia não diz que nós temos que ser amados. Nós temos que amar. O mandamento é: amai-vos uns aos outros. Você está amando? Quando eu li Coríntios 13, um certo tempo atrás, Coríntios 13 é o texto mais lindo sobre o amor. Segundo o escritor brasileiro, disse que depois que Paulo escreveu Coríntios 13, qualquer coisa que possa dizer sobre o amor é rabisco. Porque ninguém descreveu o amor com tanta perfeição e grandeza como Paulo descreveu. Então, quando eu lia aquilo e eu sabia que ali é o amor ágape, portanto é o amor de Deus para mim, eu ficava muito feliz. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso. O amor devolve com bondade a agressão sofrida. O amor não é orgulhoso, não se ufana. O amor não causa constrangimento no outro. O amor, ele nunca se apaga no seu fogo. Ele sempre crê, sempre espera, sempre suporta. Aleluia. E eu digo: oh, como é bom ser amado por Deus desse jeito. Quando terminei o texto, o Senhor disse: ok, agora vai lá e faça o mesmo. Aí eu digo: poxa vida, eu estava tão alegre, porque eu era o objeto do amor de Deus. Mas ele disse: não, o convite do Evangelho não é para você ser amado, é para você amar. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós. Quando nós não amamos, o que acontece com as perebas? Elas crescem e se multiplicam, é um câncer, é uma gangrena. Aquilo que já deveria ter sido resolvido há muito tempo continua perturbando a alma e provocando murmurações contra pessoas que você não devia murmurar. E por causa disso a fonte seca. Eu estava lendo algo do John Bevere, ele estava contando um exemplo dele. Ele disse que na sua vida ele serviu a 2 grandes igrejas nos Estados Unidos e uma delas tinha em torno de 8.000 membros. E ele foi designado
A tarefa dele, a função dele, era para servir o pastor. Você vai servir o pastor, você vai trabalhar na casa do pastor, você vai dirigir para ele, você vai deixar o menino no colégio, pegar o menino no colégio, fazer feira, pagar conta, tudo que é do contínuo, do office boy fazer, você vai fazer. E ele disse que aquilo foi uma maior bênção que ele recebeu na vida dele. Por 1 ano e meio era como se ele tivesse numa lua de mel, desfrutando do melhor de Deus. Meu Deus do céu, que honra servir esse grande homem de Deus. Oh, aleluia, que coisa magnífica. Jesus amado, eu tenho muita sorte de estar inserido aqui nesse contexto. Olha só que maravilha, estou andando perto do homem de Deus. Passou-se 1 ano e meio. Alguns pensamentos começaram a vir na mente e dizer, como é que pode? Tem 8.000 pessoas e sobrou para mim esse trabalho. Insatisfação começou a chegar no coração dele. Passaram-se 6 meses. Um colega foi almoçar em sua casa e eles começaram a conversar e ele então falou, cara, tem um tempo que eu não consigo receber nada do nosso pastor. E nós vivemos muitos anos com ele, e o rio de Deus flui daquele cara de um jeito que nos abençoa tanto. Mas tem um tempo que eu não recebo nada. Nada, zero, nada. Aí o colega disse, e eu também. Mesma coisa está acontecendo comigo. Então eles começaram a raciocinar o seguinte, vai que é Deus que já está nos desconectando para a gente não sofrer tanto. E Deus está providenciando algo para nós. Então eles terminaram a conversa dessa forma. Quando foi mais tarde, ele foi orar. O Senhor disse para ele, escute, não tem nada errado com o seu pastor. Você que está cortado. Eu, Senhor, o que eu fiz? Volte e se lembre o que você falou. E o que eu faço, Senhor? Ligue para o seu pastor. E ele ligou, falou lá com o pastor o que tinha acontecido. À noite foi para o culto. Quando o pastor começa a ministrar o coração dele, rios de água viva brota de novo. Não tem nada errado com o pastor, irmãozinho. Você está cortado e não sabia. Por causa da murmuração, o destruidor foi ativado. O rio de Deus que abre, ele é muito sensível, irmãos. A desconexão para acontecer é sensível. É fácil e rápido. Você não recebe. O pregador mais ungido que a história humana já conheceu foi Jesus. Quando ele chegou na sua terra de Nazaré, ele disse, é verdadeiro o ditado que diz, o profeta não tem honra na sua casa. Jesus estava dizendo, eu estou na minha casa, eu estou na minha terra, e não há honra na minha terra. Sabe qual foi a palavra de Deus? Disse, por causa disso, poucos foram curados. Porque diz que ele não pôde operar ali milagres. Irmãos, escute a expressão, ele não pôde. Não é que ele não queria. Ele não pôde. Porque disseram que, Jesus falou, vocês não me honram aqui. O que acontece? Rio de Deus corta. Deus não derrama. Temos que começar a andar em honra, sim, irmãos? Se nós queremos o nosso coração como rio de vida na mão do Senhor, nós vamos ter que andar em honra. Vamos ter que andar em honra. Se nós não quisermos que o rio de Deus seja cortado da nossa vida, Deus não se agradou da maior parte deles, porque eles amaram mais as perebas das suas almas do que andar em honra com seus líderes. A fonte seca, irmãos, e não há oração forte, não há sal grosso
ou você emenda isso, ou vai ficar no deserto, prostrado. O tempo já se passou. Nós vamos parar por aqui. Não cobicemos coisas más. Deixa eu ler com você aqui, Êxodo, capítulo 17. Louvor, vocês podem vir. Êxodo capítulo 17. Aqui fala sobre uma situação em que o povo estava com muita sede e não havia água. Então, versículo 2: o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos águas. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés. O povo murmurou contra quem? Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Aí o texto diz: porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Veja que eles feriram primeiro Moisés, mas quem se feriu com o que eles fizeram foi Deus. Estamos aqui? Deus é que se feriu. Tem muitas situações na Bíblia em que a gente vai perceber situações como essa. Por exemplo, na revolta de Corá, Números... Não sei dizer de cabeça aqui qual é o texto não. O fato é que tem lá a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E esses caras se levantaram dentro de si, dizendo: Moisés, quem você pensa que é? Por que você acha que você é alguma coisa? Nós também somos ungidos. Deus também está no meio do povo. Quem você pensa que é? Porque só você e Arão são os bichão. Moisés, então, quando ouve essas falas, taca a face no chão, se inclina perante o Senhor. Irmãos, escute: se você ferir uma pessoa de Deus e ela colocar a face no chão, querido, não é boa coisa. Não é boa coisa. Porque veja, ele não respondeu à afronta. Ele se inclinou perante o Senhor. Ao Senhor disse: amanhã venham todos vocês, 250, Corá, Datã e Abirão. O Corá tinha levantado 250 líderes, dentre os excelentes, ou seja, eram líderes grandes, importantes, contra Moisés. Não toque não, João. Quando o Senhor disse: amanhã vocês venham aqui,
Aí Moisés disse: se amanhã o Senhor não fizer algo novo, eu não sou profeta de Deus. No dia seguinte, quando o povo se reuniu perante Moisés, vamos lá para a tenda deles, para a casa deles. Se reuniu lá Moisés diante da casa deles. Do jeito que eles estavam na tenda, com todas as suas famílias, a terra se abriu e eles foram direto para o inferno. Ele disse: se amanhã o Senhor não fizer algo novo, eu não sou profeta de Deus. Preste atenção nisso aqui. Uma das características de uma pessoa que anda com Deus, ela é submissa, coração quebrantado. Está lá Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais. No finalzinho ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela se sujeita uns aos outros no temor do Senhor. Se não existir sujeição, o Espírito Santo anda longe dali. A gente tem um outro episódio que foi a número 16. A minha assessoria técnica está dizendo aqui. Datan, Abirão, Corá, esse pessoal aí. Uma coisa interessante você vai encontrar no livro de Gênesis sobre a história de Noé. Irmãos, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o rio de Deus, coração do rei na mão do Senhor. Estamos aqui? O Senhor o inclina para onde quer. E diz que quando isso acontece, ele se torna ribeiros de água, vida eternas, fluindo de dentro dele. O Senhor não se agradou desse pessoal aqui, por causa disso eles ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto. E o Senhor diz: porque eles começaram a cobiçar coisas más. Eu estou citando apenas uma, que é a murmuração. E eu estou dizendo que a murmuração é fruto de uma alma ferida. Ela não vê o bem que Deus faz. Não vê. O mar vermelho se abriu, isso não importa. O maná desceu, não importa. A nuvem está conosco todos os dias, besteira. A tocha de fogo aquecendo, deixa para lá. Comida para 3 milhões de pessoas, não, bobagem. Ele não vê. Ele só vê a idolatria de suas próprias feridas. Deus pode estar descendo chuva do céu de bênção de todo. A murmuração dentro. Porque as feridas não deixam você enxergar o bem de Deus. Porque você idolatra as suas feridas. Você fica no centro. Todos têm que me amar, todos têm que me entender, todos têm que me aceitar. Não. Você que tem que amar os outros. Sai do centro, bota Deus no centro. Tira o teu ego do centro. Tem soberba onde tem ferida. Tem soberba onde tem ferida e os demônios se alimentam de feridas. Demônio não gosta de gente sarada. Por isso que você vê no Salmo 23 o Senhor dizendo que o bom pastor, ele coloca óleo sobre a cabeça da sua ovelha. E você sabe por que o bom pastor coloca óleo sobre a cabeça da sua ovelha? É porque a ovelha se fere enquanto ela busca alimentar-se. Ela se machuca na rocha, ela se machuca no galho, ela fere a cabeça. E quando ela fere a cabeça, as moscas perturbam. E ela vai tentar se livrar das moscas e se machuca mais ainda, mais mosca vem sobre ela. Isso são as perturbações na mente das feridas causadas, que não foram tratadas, não foram lidadas ainda está muito tudo inflamado. Então chega um ponto que quando ela chega perto do pastor, ele vem com óleo fresco, coloca sobre a cabeça e as moscas desaparecem. A saúde na mente, a saúde nas feridas acontece, chega socorro de Deus. Agora, se houver coração resistente, queridão, não tem óleo, só tem mosca. Então a gente tem a história, por exemplo, do Noé, que é uma história muito interessante, de homem de Deus. Mas aconteceu um dia que Noé resolveu beber um porre, tomar um porre. Noé plantou uma vinha, disse: cara, estou cansado, estou estressado, eu estou meio depressivo. Irmãos, Noé tinha acabado de perder o mundo todo. Vocês compreendem isso? Morreu zilhões de pessoas.
Só sobrou ele e a sua família. Esse cara estava vindo de um processo espiritual muito louco. Então, na fraqueza dele, ele foi lá, tomou-lhe um porrizão, plantou lá uma vinha no dia da colheita e disse: é hoje que eu me lasco. Fez lá uma gororoba de uva, deixou fermentando e pá, para que eu te quero. Bebeu, ficou bêbado que virou a perna. Homem de Deus. Dele é dito que o Senhor achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou para toda a terra, não viu um justo sequer, mas Noé achou graça diante de Deus. É esse homem que salvou o mundo. Eu só quero homem de Deus perfeito, né não? Eu sou uma bosta, mas eu quero homem de Deus perfeito. Lá está o homem de Deus, que Deus chamou e escolheu. Aquele que achou graça diante dos olhos do Senhor. Mas ele estava passando por um processo, tomou um porre e caiu nu dentro da sua cabana. Nisso entrou o filho mais novo e começou a zombar do pai. Eu vou lançar no ventilador os pecados do meu líder, as falhas e o erro do meu líder, porque ele não é perfeito. Eu pensava que ele era, mas não é não. O rapazinho foi lá e viu e começou a divulgar aquilo, espalhar aquilo. Chamou os irmãos dele, diz: vem ver comigo. Só que os irmãos sabiam sobre esse princípio da submissão e do respeito. A Bíblia fala: não falarás do teu ungido, do meu ungido, não falarás dos teus líderes. Princípio da lei de Deus. Então aqueles mais velhos vieram com o lençol nas costas, para não ver a vergonha do seu pai, lançaram o lençol e saíram da cabana. Ou seja, o meu líder não é o perfeito que eu queria que ele fosse. Mas não é por causa disso que eu vou andar em rebelião. Não é por causa disso que eu vou desconectar o meu coração. Você percebe a coisa mais linda que a gente vê é de Davi, cara. A Bíblia fala: Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi era perseguido por Saul para matar. Mas Davi nunca feriu Saul. Pergunta se Davi deixou de ser abençoado por causa disso. Nunca Davi deixou de ser abençoado. O favor de Deus sempre vinha sobre ele. Ele sempre andou em honra. Então lá está o garoto mais novo, que fez o que não deveria ter feito, expôs a vergonha do seu pai. E algumas pessoas, elas só querem ver a fraqueza do seu líder para dizer: agora eu estou livre para fazer o que eu quero. Porque afinal de contas, ele pisou na bola. Ou seja, a minha soberba que já existia saltou para fora, quando eu vi o meu líder em fraqueza. Mas aquele que sabe do princípio, ele vem de costas e cobre a fraqueza do seu líder. Isso é que é andar em submissão, se torna uma coisa só. Eu não vou tripudiar quando o meu guerreiro cai. Eu vou somar a ele para torná-lo mais forte. Olha o que aconteceu. Quando o Noé desperta e conhece a história, sabe o que aconteceu? Ele diz acerca de Cão, que era o pai de Canaã. Ele disse assim: tu serás servo do teu irmão. Irmãos, ele não ia ser servo do irmão dele, não, era servo do servo. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra escravo é quando um filho se rebela, se revolta, corta o vínculo com seu pai. Primeira vez, palavra escravo. Você será escravo porque você expõe a fraqueza do seu pai. É forte, irmão, é forte.
Eu me lembro de uma história que o irmão Reagan conta. Essa história, sigo no meu coração, ela é referência para mim. O irmão Reagan tinha ido para... Havia um pastor na equipe do ministério onde o irmão Reagan trabalhava, e tinha acontecido um problema na família. Eu não me lembro se foi a esposa que traiu, ou se foi a esposa, não sei, algo assim. Tinha acontecido uma coisa muito ruim para o ministério daquele pastor. E aí os outros pastores daquele ministério começaram a falar daquele pastor que estava numa situação difícil com a família. O irmão Reagan foi para uma conferência de pastores, e lá o líder começou a pregar, e na pregação começou a citar e falar daquele pastor específico. Acabou a conferência, o irmão Reagan foi para casa. Quando ele chegou, um irmão da igreja chega: e aí, como foi a conferência? Boa. Falaram alguma coisa do fulano? Resolveram alguma coisa? Ele disse: não, falaram assim, 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 foi dito isso, isso e aquilo. Naqueles dias, os pais da esposa estavam com ele, e a esposa foi passar uns dias na casa dos pais. De noite, o irmão Reagan foi dormir, e antes de dormir foi orar. Quando ele se ajoelhou, uma luz entrou no quarto, iluminou todo o quarto, e a voz perguntou: quem é você para julgar o servo alheio? Aí ele disse: Senhor, eu não julguei. O Senhor pergunta de novo: quem é você para julgar o servo alheio? Senhor, eu não julguei. Aí o Senhor disse, ele disse: eu apenas comentei, repeti o que alguém tinha dito na conferência. Aí o Senhor disse: quando você fala o que alguém falou agora foi o que você falou. As palavras dele passaram a ser as suas. Aí o Senhor pergunta de novo: quem é você para julgar o servo alheio? Ele é meu servo e eu vou restaurá-lo. Eu vou levantá-lo. Aí ele se quebrantou e disse: meu Senhor, me perdoe, eu falei do meu irmão. O que é que eu aprendo com essa história? De novo, a sensibilidade de Deus. Não toque no meu servo, eu vou levantá-lo. Veja, enquanto o líder está uma bênção, todo mundo aplaude. No dia que a fraqueza dele se manifesta em alguma circunstância, todo mundo vomita sobre ele. Escuta, não é porque ele caiu que ele deixou de ser homem de Deus. Deus não o abandonou porque ele tropeçou. Ainda tem unção de Deus nele para derramar. Ainda há. Então não deixe que a sua insubmissão seja porque o seu líder não é perfeito aos seus olhos. Porque ele não é perfeito, eu encontrei uma desculpa para eu ser e fazer o que eu sempre quis ser e fazer. Amém? Então, a palavra que eu estou dizendo para você hoje é essa: que o coração do rei, na mão do Senhor, se torna um ribeiro de águas. E esse coração que está nas mãos do Senhor, Ele pode direcioná-lo para onde Ele mesmo quer. Eu só estou dizendo que tome cuidado. Uma vez que o seu coração está nas mãos do Senhor, Ele pode mover, o seu coração se tornará um manancial de águas. Eu estou dizendo, preserve esse manancial de água. Não deixe que as folhas caem e entulham. Não deixe que as suas feridas perturbem. Vá para a fonte para ser curado, para ser sarado. Comece a derramar essa fonte sobre as pessoas. A fonte de Deus, não é as perebas da alma, é a fonte de Deus. É o rio de Deus correndo através de você. Não é o vômito das feridas, é o rio de Deus. Então quando eu começo a derramar esse rio, tanto mais rio tem. Ele se torna um rio perpétuo, contínuo, que não cessa. Quanto mais eu deixo ele fluir, tanto mais ele enche. É fluxo contínuo. O coração do rei na mão do Senhor é como um rio de fluxo contínuo. Assim que tem que ser. Amém? Então vigia teu coração. Veja se tu está andando em honra. Andando em honra com teu pai, com tua mãe.
andando em honra com teus irmãos, andando em honra com teu pastor, andando em honra com a tua igreja, andando em honra com a tua célula, com o teu líder, com os pastores das crianças que estão cuidando dos seus filhos. Eu disse que ia terminar, né? Deus está derramando algo sobre as crianças. E eu nunca tive tanta queixa de pais sensíveis, melhor dizendo, hipersensíveis, como nesse tempo. Nunca tive. Deus está construindo algo e alguns pais não estão entendendo e estão se tornando empecilho para aquilo que Deus está fazendo. Alguns pais estão chegando e dizendo para os seus filhos: obedece somente papai e mamãe. Isso é coisa de demônio, isso aí. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a estar debaixo de autoridade. Toda, não é? Esteja debaixo de autoridade, é assim que a Bíblia fala. Toda alma esteja debaixo de autoridade. Não diz que é pai e mãe. Pai e mãe é um nível de autoridade, é um domínio de autoridade. A igreja é outro domínio. Pastor é outro domínio. Os professores, pastores, a Letícia e João Vitor são pastores da sala. Eu nunca tive tanta reclamação acerca do departamento infantil. E eu sei da qualidade que é a minha filha, sei da qualidade que é João Vitor, sei da qualidade que é Felipe. São meninos e meninas de Deus. Nós temos feito o culto de criança aqui, a presença de Deus forte. Crianças se entregando a Jesus, sendo batizadas no Espírito Santo. E tem pais dizendo: obedece só papai e mamãe, não vai passar linha. Ótimo, continue fazendo assim. Eu quero saber se você vai impedir deles ir para o colégio. Não estude não, fique burro para sempre. Não vá para o colégio não. Ah, então quer dizer que pode ir para o colégio, só não pode passar linha? Eu não estou entendendo. Está havendo desconexão. E esses dias eu chamei minha filha e disse: minha filha, eu já entendi o que está acontecendo. É para destruir o seu coração. É para que você saiba que não vale a pena o que você está fazendo. É uma estratégia maligna. Fique firme, procure sarar seu coração. Deus lidará com essas coisas. Eu tenho visto, irmãos, o Espírito Santo ser derramado no ministério do Hernandes Santos. Crianças sendo batizadas aos montes assim. Crianças sendo batizadas cheias. Ele diz uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse assim: o que Deus diz na sua palavra é que seus filhos serão profetas. Seus filhos e suas filhas serão cheias do Espírito Santo. Não diz que os nossos filhos serão ansiosos, depressivos, nem que se cortarão tentando tirar a própria vida. Não é assim que está escrito. O que a Bíblia fala é que os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, serão profetas de Deus. Profeta de Deus. Escuta isso, irmão. Essa é a promessa de Deus para nós. Nossos filhos serão profetas, cheios do Espírito Santo. Línguas repartidas como que de fogo derramadas sobre eles. É assim que está escrito, irmãos. Olha aí a profeta chegando, aleluia. Eu sei porque sei o que eu estou falando, irmão. Essa semana veio o discernimento claro. Discernimento claro. É maligno o que está acontecendo. Você pode não levar seu filho para a salinha, desde que o seu coração esteja certo. Você não é obrigado a levar seu filho para a salinha, mas o coração está certo. Meu coração está certo. Não é por causa de ressentimento, não é por causa de pereba, não é por causa de nada. É porque eu não quero levar, eu quero que ele fique aqui. A Ellen teve que ter todo um processo com a Maria Clara para levar para a salinha, porque a Maria Clara queria vir para a igreja, ficar na igreja. Eu gosto da igreja. Mas ela foi orando sobre isso. Quando foi um dia, ela mesma desejou ir para a salinha. Processos. E eu sei que tem crianças aqui que dizem: eu quero ficar na igreja, eu gosto da igreja. Eu entendo isso. Mas se nós não levarmos nossos filhinhos para receber da unção que está na vida da Letícia, do Felipe e da... Quem é outro? João Vitor.
São os líderes, estou falando só dos líderes, estou falando da equipe. Tem uma equipe maravilhosa. Mas vocês não vão receber, irmãos. Deus está construindo coisa, Deus está falando coisa, e eu sei porque sei que se nós não andarmos em unidade, você vai ser o empecilho para que o seu filho seja abençoado. Você vai chegar na idade adulta, o seu filho vai se rebelar contra você, e você vai dizer: o que foi que eu fiz? Onde que eu errei? Ele só imitou seu coração, irmãozinho. Seu coração é rebelde. Quando a gente está ensinando no Ministério de Famílias, tem uma parte lá que eu pergunto assim: o que é que você gostaria de ver no seu filho, que o seu filho fosse? Como que você gostaria que ele fosse? Faça uma lista. Aí o cara faz: eu queria que meu filho fosse honesto, queria que meu filho fosse trabalhador, queria que meu filho fosse estudioso, eu queria que meu filho amasse o Senhor, eu queria que meu filho amasse a palavra, eu queria que meu filho amasse a oração. Aí o cara faz toda uma lista. No final, o cara diz assim: pratique tudo isso e o seu filho será. O que você é, seu filho será. Se você não alinhar seu coração, seu filho será igual ao seu coração. Então chega na idade adulta, o menino está rebelde, buscando outros caminhos, porque agora ele está vivendo a própria vida dele, e o coração está cheio de rebeldia, porque ele não sabe andar debaixo de autoridade. E porque não sabe, porque os pais não andam, os pais são rebeldes, os pais não se submetem. Então, se nós quisermos ver o favor do Senhor, a primeira vez que aparece a palavra escravo, foi quando um filho se rebelou contra seu pai. Escravo, tu serás escravo do teu irmão. Se nós quisermos mudança, irmãos, nós temos que alinhar coisas. Eu estou falando para você sobre rio de Deus. Irmãos, Deus vai correr o seu rio, independente de você. Você tem que decidir onde você quer estar, na base do monte ou sobre o monte, convivendo com demônios ou convivendo com o sobrenatural, o céu aberto. É você que decide. Quanto a Deus, Ele não tem problema. Os céus estão abertos para aquele que é faminto, para aquele que é sedento, para aquele que tem coração apaixonado. Os céus estão abertos. Mas você pode escolher viver na base do monte, ou você pode subir o monte. Eu quero estar no meio de Pedro, Tiago e João. Eu quero fazer parte lá de Moisés e Elias. Eu quero participar daquela unção. Pessoas limpas diante de Deus, pessoas puras diante de Deus, homens zelosos diante de Deus. Eu quero estar nesse meio, irmão. Aqui, ó. Posso ser uma criança e um idiota que nem Pedro, não importa, eu só quero estar aqui, tendo discernimentos esquisitos. Vamos fazer uma cabana. E Jesus disse: não é para isso não, doido, que eu estou te dando revelação. Não interessa, eu sou uma criança, eu não sei direito me mover nesse ambiente, mas eu quero estar lá, porque eu sei que no tempo certo o Senhor me dará maturidade para eu carregar a sua glória. Aleluia. Uma coisa eu sei, irmãos, eu não quero que Deus me mande um anjo. Eu amo os anjos, eu quero o ministério dos anjos, mas nada se compara à sua presença. Eu quero a sua presença, eu quero os seus rios, eu quero meu coração apaixonado. Eu não quero morrer no deserto com um coração seco, estando Deus operando maravilhas e o meu coração seco e morto. Não quero isso, irmãos. Deus abrindo o mar vermelho e eu morto, Deus mandando a sua nuvem e eu morto, Deus abrindo água na rocha e eu morto, Deus mandando maná do céu e eu morrendo de fome. Irmãos, eu não quero isso. Eu quero coração apaixonado e aquecido. Eu quero estar vibrando quando o meu Senhor abrir o mar. Eu quero estar vibrando quando a nuvem disser: levanta a cabana, chegou a hora de fluir, de se mover no Espírito. Eu quero, irmãos, estar sensível ao que Deus está fazendo. Coração vivo, não coração morto. Cuide da fonte. Cuide da fonte. Bota teu coração na mão do Senhor e diga para Ele: guia para onde o meu Senhor quiser. Meu coração é teu, minha vida é tua. Guia para onde você quiser, porque a consequência disso é um espírito cheio das águas de Deus. Que Deus abençoe vocês.